Meu cordial bom dia, meu cordial boa tarde, meu cordial boa noite. Como eu faço há quase 2 anos, eu te cumprimento nos 3 períodos do dia, porque eu não sei qual deles você irá nos honrar com sua presença. O importante não é o período do dia, o importante é você nos prestigiar. Então faz o seguinte, vai lá no link, faz sua inscrição, compartilha, dá um like e vamos embora, porque nossa resenha é bem legal. O que disso? Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, lá nas terras da Bahia, mal ele sabia que séculos depois iria ter uma enchente de cultura vindo da terrinha boa para o Brasil. Uma dessas sementes passou por Uruaçu, ele nasceu na Bahia, passou em Uruaçu e veio aportar aqui nossa quadradinho maravilhoso do Planalto Central. O nome dele, Toninho de Souza. Antes de apresentá-lo, mostrar para vocês, eu quero pedir desculpa porque estamos fazendo gravado, tivemos um problema de conexão, mas vai dar tudo certo, beleza? Então estamos aqui, sem mais delongas, com o nosso artista plástico, uma referência de cultura em Brasília e no Sobradinho, em vários lugares do mundo, Toninho de Souza. Toninho, meu querido, obrigado por estar aqui com a gente. Olha, Olavo, para mim é uma honra muito grande estar participando aqui contigo e que a gente possa, né, conversar um pouquinho daquilo que todo mundo gosta de ouvir, né, cultura brasileira, e também conhecer a história da nossa capital, né, Brasília. Eu que cheguei aqui criança e vi essa cidade crescer, é muito bom. Cara, Toninho, eu acho que eu nasci aqui, né? E o intuito desse podcast é contar a história de pessoas que nasceram aqui, mas outras que vieram para cá e ficaram raízes. Uma dessas pessoas é você. Então explica pra gente, como é que foi o garoto Toninho de Souza aqui, chegou em Brasília antes da fundação? Olha, é um garoto traquina, viu? É mesmo, Toninho? Traquina. Porque, na realidade, viu, Olavo, eu cheguei na Cidade Livre. Hoje é Núcleo Bandeirante. E meu pai, pedreiro, com aquela ânsia, né, de crescimento, de uma cidade nova que estava surgindo no Planalto Central. E a gente foi morar na Vila Mauri, hoje uma cidade submersa no Lago Paranoá, que ninguém sabe, né? E eu morei lá 2 anos e ali convivi, vendo uma cidade cheia de vida, criança, aquela água subindo, e depois chegou tão próximo da nossa casa que o Estado pegaram todo mundo e trouxe para Sobradinho, onde eu moro hoje, né? Isso foi em 1960, fevereiro de 1960, eu cheguei aqui na quadra 7 de Sobradinho, naquele cerradão cheio de jatobá, pequi, ilobeira e toda a nossa mudança ali no chão, naquele cerradão vermelho. Cara, me explica uma coisa. Você acompanhou a inundação da Vila Mauri? Sim, claro. E pra você ter uma ideia, aquilo para mim era como se tivesse um mar subindo, entende? E para você ter uma ideia, você conhece Cacimba? Cacimba sim. Cacimba é quando a água, se só for um pouquinho, a água jorra, né? Entendeu? Sim. Isso acontecia lá na Vila Mauri, quer dizer, eu era criança, vinha os peixinhos e tudo. Então é uma coisa muito maravilhosa, viu, Olavo? É aquela pureza da criança, né, que tudo é festa. Até na dificuldade ela encontra algo para brincar, se divertir. É verdade. Olha, vou te contar uma coisa que aconteceu na Vila Mauri, que eu acho que nunca aconteceu em Brasília, mas aconteceu lá. Você sabe que deu uma chuva violenta, um temporal tão violento, que caiu gelo, que todos os telhados da Vila Mauri furaram. Porque naquela época era telha de papelão, amianto, né? Era chamava chapa asfalto. Então é uma coisa que está na minha memória de criança, porque aquela chuva. E ainda tem outra, tinha um depósito de banana em frente à casa da minha mãe. Era banana escorrendo pela rua e todo mundo pegando aquelas bananas. É coisa interessante, viu? Comeu muita banana dela lá? Ah, mas quem não ia pegar? Ela nadando? Nadando lá, aqueles cachos lá, porque o que é que eles faziam? Eles faziam um furo no chão, botavam as palhas de banana para amadurecer. Veio a água e flutuou, né? Tranquilo. Toninho, tudo acredito, lógico. Qualquer profissão que você faça, tem que estudar e tal, mas uma coisa que eu acredito é o talento, né? Sim. Chegou aqui,
em 60 em Sobradinho. Isso. Sobradinho tem 65 anos. Sim, cheguei antes da inauguração. Sim. E 9 anos depois já estava expondo. Pois é, acho que a arte, ela estava dentro de mim, né? Porque eu comecei a pintar, minha mãe tinha uma cantina no canteiro de obras, e lá, a parede da cantina era feita de saco de cimento vazio, entende? Eu já pegava o carvão, pegava a argila e começava a rabiscar esse saco de cimento. E isso é uma coisa que sempre flui em mim. Quando eu vim para Sobradinho, eu estudei na primeira escola, aqui na quadra 6 de Sobradinho, e eu já gostava de desenhar. Eu gostava de desenhar paisagem, vamos dizer assim, tudo aquilo que a criança gosta de pintar no início, árvores, morros, né? Casinhas, céu, pássaro voando, tudo isso fazia parte do meu cenário, né? E ainda pintava, sabe com o quê? Com lápis de cor. Lápis de cor. Lápis de cor. E a minha primeira exposição lá no ginásio de Sobradinho, que foi em 1969, eu pintei sobre papel com guache. E olha que já tinha artistas que expuseram junto comigo, e já pintava óleo sobre tela, e eu ainda não tinha aprendido ainda a pintar óleo sobre tela. Porque a minha primeira tela que eu pintei foi em 1970, naquela época eu era cabo do Exército, e fiz durante o serviço de dia, no meu horário de folga. Então, para não ficar à toa, eu pegava a tela e começava a pintar no horário. Depois começava o serviço, guardava o material e ia fazer a minha atividade. E a família? Quantos irmãos eram, Toninho? Olha, você acredita que muitas pessoas acham que eu tenho bastante irmãos, né? Mas eu sou filho único. Caramba, coisa rara para aquela época. Sim, muito raro, porque os meus tios, eles tinham 8, 10 filhos, e só a minha mãe e a minha tia que teve um filho só, entende? Então, eu acho que essa experiência de não ter irmãos não aconteceu comigo, né? Ah, muito. Que é o seguinte, eu supor, meu pai era pernambucano, sim, minha mãe também era pernambucana, e tinha um ditado lá o seguinte, nordestino que tem menos de um filho é mal falado. Né? Mas depois eu vim a saber que era por causa aquelas brigas que tinha de família, sim, era vingança. Pô, o cara matou o pai, sim, o filho vai e mata o cara que matou o pai. Era isso. Aí já era isso. Já era isso. Já era isso. A minha mãe também era baiana, meu pai baiano. E o que é interessante, meu pai, lá no Riachão das Neves, que é perto de Barreiras, e chegou um caminhão, pau de arara, requisitando trabalhadores para trabalhar numa fazenda cafeeira, que foi justamente, você falou, Uruaçu, né? Meu pai trabalhou nessa fazenda e veio para Brasília quando o Juscelino começou a divulgar pelo Brasil de que iria construir a nova capital do nosso país. Qual era o nome do seu pai? Otávio, e minha mãe Otília. Otávio, hein? Quase, Otília, eu sou Olavo, hein? A letra O te começa persegue. Começa. A letra O te persegue, bicho. Me persegue. Ou você atrai a letra O pro seu lado, você é um Mas cara... muito bom, né? Muito bom. Voltando no lado familiar, lá em casa nós éramos 8. 8 irmãos. 8 irmãos. Realmente 8 irmãos. Aí a tua experiência é totalmente diferente da minha. Totalmente. 4 homens e 4 mulheres. E aqui em Sobradinho, a infância do menino Toninho, traquina, subindo em pé de manga, pé de abacate, jogando bola. Joguei bola, joguei bolsalão, joguei futebol de campo, joguei no América, que é o segundo time mais famoso aqui da nossa cidade, né? O primeiro era o Campineira, mas eu joguei outros times também, joguei no Vasquinho, joguei no Barcelona, do Mestre Militão, entendeu? Tem história aqui nessa cidade, que ninguém não sabe, hein? Ah, é? Cara, tem uns caras que não tem coisa tua aí, bicho. Tem uns caras que conta alguma história tua aí que manda que tu era o cafuringa, baixava a cabeça e ia embora, ponta direita. Era ponta direita, fazia muito gols, cara, muito gols. Eu só não sabia driblar, viu? Mas fazer gol era comigo. Mas qual a ponta direita? A função do ponta direita era saber driblar, como é que não sabia driblar, bicho? É porque a minha especialidade era velocidade. Então jogava a bola para mim e eu ia pro gol, entendeu? Ou cruzava, ou senão entrava e fazia o gol. Cuidado, Toninho, que tem um dito no futebol que é o seguinte, o cara ou corre ou pensa, as duas coisas ele não faz. Tu era desse nível, pô? Olha, eu diria para você o seguinte, eu estudava aqui no colégio da quadra 12 e morava na quadra 4. Eu tinha uma bicicleta
e o aro dessa bicicleta era 18. Então eu subia o morro para ir para a escola, sim. todo dia, e voltava. Então a minha batatas, perna... então eu tinha uma velocidade enorme. Inclusive no Exército, eu fiquei em segundo lugar numa disputa lá de 100 metros. Quer dizer, o talento intelectual que tu tem, cultural, também tinha no atletismo, na parte física. Olha o que eu fazia eu morava na quadra 4, né, nessa época, porque quando eu cheguei em Sobradinho, a mudança foi na quadra 7, no conjunto E. Aí, 4 anos depois, meu pai vendeu e comprou na quadra 4, no conjunto B, inclusive onde morava seu Teodoro, que é um grande nome da cultura de nossa cidade, né? Ele deixou um legado muito importante. Então, eu já conheci o seu Teodoro ali na rua da quadra 4. E o interessante é que a gente jogava, aqui você sabe que Sobradinho tem faixa verde, né? Sim, sim. A gente jogava a bola na faixa verde, e a bola é aquela bola pesadona, né? Então, você imagina que a minha infância foi uma infância muito boa. E aqui você chegou, formou família, E qual foi a entrada do Toninho quando descobriu, cara, eu sou artista plástico? Como é que foi esse norte para você? Esse norte ele foi interessante, eu vou dizer por quê. Em 69 eu fiz essa exposição no ginásio, né, que era o ginásio onde eu tenho um grande mural lá, de 27 metros de comprimento, e também tive uma oportunidade de ser também, sabe o quê? Eu fiz um roteiro de uma peça teatral e nós treinamos essa peça teatral nesse ginásio e apresentamos no ginásio, entende? Então, eu tinha essa característica, por exemplo, eu escrevi um livro, também foi lá no ginásio, que eu escrevi na biblioteca, e também fiz a apresentação musical, teatral, no ginásio também, de uma peça que eu mesmo escrevi, e nós ficamos uns 3 meses ensaiando essa peça. Depois nós ensaiamos outra peça e ainda apresentamos na TV Brasília. E nessa TV Brasília, no dia que nós estávamos apresentando, faleceu o nosso presidente Garrastazu Médici. E aí parou para poder divulgar o falecimento dele e nós voltamos à peça teatral. Mas a arte, quando eu comecei a trabalhar, a secretária, chamada até Catarina, hoje ela está em Pirinópolis, ela tem uma pousada lá, né? Era olhando meus trabalhos no desenho, Toninho, por que você não expõe os seus trabalhos? Você é um grande artista. Eu nunca tinha me ligado à questão de mostrar meu trabalho, a não ser no ginásio, para o público conhecer, entendeu? E aí eu comecei a ler o Correio Brasiliense, o Jornal de Brasília, e comecei a procurar espaço para mostrar meu trabalho. E foi quando eu tive o contato com o SESC, então a minha primeira exposição foi no SESC. E depois do SESC, o Ministério das Comunicações, e aí comecei ocupando outros espaços. E quando eu participei de um salão de arte, eu tive meu trabalho recusado 3 vezes. Você acredita? Caramba. E aí eu fiquei assim preocupado, caramba, por que meu trabalho é recusado no salão, não entra no salão, se o meu trabalho é tão bom quanto os outros artistas? Isso é no meu pensamento, né? Sim. E aí, sabe, Olavo, aquilo me deixou preocupado e eu fui analisar por que meu trabalho era recusado no salão. É porque meu trabalho é como se fosse 3 artistas pintando. Eu queria mostrar que sabia pintar, fazia espatulado, o outro fazia pintura, o outro fazia liso. Então, você olhava assim, pô, esse aqui foi o fulano, esse ciclano e esse beltrano, entende? E aí que eu saquei, viu? E aí eu falei, agora sim. Aí, olha a história da melancia. No meu primeiro nascimento da minha primeira filha, minha esposa teve o desejo de comer melancia. E aí lá no Jumbo, eu trabalhava no Nacional, eu comprava a melancia e levava para casa e começava a desenhar essa melancia. E eu tinha guardado esses desenhos, sabe? E aí no próximo salão, já depois de terceiro de ser recusado, Picasso também foi recusado do salão, sim, você sabe disso, né? Sim. E aí o que acontece? Eu peguei esse trabalho e mandei para o salão. Olha a surpresa que aconteceu. Além de entrar no salão, eu fiquei em primeiro lugar. Olha. E aí começou a motivação, cara. Eu comecei a pintar só melancia. 3 anos só pintando melancia, você imagina? Galera, haja melancia, né? Galera, só para vocês terem uma conexão, conceitualizar tudo, o Toninho Souza, o Shopping Sobradinho, gentilmente cederam o espaço dele aqui
Não é galeria, o ateliê dele. É meu ateliê. Que tem várias obras dele. Aqui também funciona um espaço, que aqui também nós temos a Academia Sobradiense de Letras, que o Toninho é presidente, e tem um lugar também para livros. Então, o cara é multicultural. Tanto que ele é sei lá se posso falar assim, o criador da melanciacultura, é isso? É a primeira linguagem que eu criei, né? Porque o que acontece? Quando eu entrei no salão e ganhei o prêmio e fiquei só pintando melancia, a mídia me chamava o pintor das melancias. E é por isso que surgiu a melancia aqui em Sobradinho, que todo mundo já subiu nela, né? Exatamente. Tá entendendo? E se você pegar essa ideia da melancia, que é da melanciacultura, é porque tinha 3 artistas brasileiros que tinham criado uma linguagem, que era o Espíndola de Mato Grosso, a bovinocultura. E tinha o Antônio Henrique do Amaral, a bananacultura. E também surgiu um outro artista do Rio, Vicente de Souza, canacultura. Como eu pintava melancia, Olavo, qual o nome que eu tinha que dar para minha linguagem? Melanciacultura. Melanciacultura, fácil, Esquece. Mas como um bom baiano que sou e um bom brasileiro que sou, nós estamos no país tropical, né, Olavo? Claro. Aqui tem muita luminosidade, aqui tem uns pássaros, muita vegetação. Foi aí que, passeando no zoológico de Brasília, eu me defrontei com as araras e o tucano. Eu falei, vou mudar, vou dar mais brasilidade à minha arte. E aí eu introduzi a arara, o tucano, a melancia. E 10 anos depois, aí eu criei outra linguagem. Qual? Melantucanarismo. É a união de melancia, tucano e arara, em busca da essência da arte, sem negar qualquer linguagem artística do passado. Por quê? Porque eu acho que a essência da arte você tem que buscar, né? E aí foi que eu comecei a abstrair os 3 elementos, arara, tucano e melancia, e eu tive participando depois, no Rio de Janeiro, de um concurso, onde eu participei com mais de 400 artistas, e ganhei um prêmio de viagem à Europa. E nessa viagem eu conheci os principais museus do mundo, né? É isso que eu ia chegar para você, tá? Como eu te falei, o nosso podcast é contar a história de pessoas que vieram, no seu caso, mantiveram aqui e divulga no nome da cidade para o mundo. Quais os países que você já visitou e os prêmios que você ganhou ali fora, as condecorações? Olha, Olavo, para um garoto que veio da Bahia, viu Brasília crescer, eu não fiz arte, eu sou autodidata, né? Eu sou autodidata. E quando eu comecei a ganhar vários prêmios nos salões da cidade, e ganhei esse prêmio no Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de conhecer Lisboa, Portugal, conheci Paris, né, na França, conheci Bruxelas, na Bélgica, aí depois conheci Amsterdã, na Holanda, depois conheci Londres, na Inglaterra. Depois da Inglaterra, eu peguei o trem e fui direto para Berlim, na Alemanha. Aí de Berlim, na Alemanha, eu fui para Munique, depois eu fui para Zurique, depois eu fui para Itália. Da Itália eu fui para a Áustria e depois voltei novamente para a Itália. Isso conhecendo os principais museus da Europa. Por quê? Porque eu queria aprimorar o meu trabalho de arte, eu queria ver o que é que foi feito dentro do mundo europeu. E quando eu voltei, foi quando eu criei o melantucanarismo, porque eu observei que os artistas mais famosos do europeu são aqueles que criaram um movimento de arte. Porque existem milhares de artistas que nós aqui brasileiros não conhecemos. Conhecemos Salvador Dalí, Picasso, Monet, Miguel Ângelo, essa turma famosa, universal. Mas eu não vi nenhum brasileiro, obras de artista brasileiro na Europa, né? Falei, algo tá errado, né? Foi aí que eu criei o melantucanarismo, que é o último ismo do século XX. É isso que a gente ia chegar lá também. Toninho, o negócio é o seguinte, outra novidade para a gente aqui é que, com a bênção de Deus, sempre colocando ele lá em cima, nós conseguimos um patrocínio. E estão ajudando a gente durante uns 3, 4 meses. Olha só que legal o vídeo deles aí, chamando vocês. Casa de Viagem, são 25 anos de atividade. Quer viajar? Casa de Viagens. Economizar? Casa de Viagens. Com segurança, conforto e comodidade. Casa de
Viagens, Casa de Viagens, Casa de Viagens. Saiba mais, casadeviagens.com.br. Fica a dica. O interessante, quando eu tive nesses países e tive a oportunidade de conhecer o que foi produzido na Europa, eu vim com um pensamento forte e aqui em Brasília eu criei a primeira Bienal de Arte Contemporânea de Toninho de Souza em 10 galerias da cidade simultaneamente. Cada galeria tinha obras minhas e foi a oportunidade da minha arte se difundir por todo o nosso país, né? E o interessante é que ao desenvolver essa arte aqui no Distrito Federal, criando algo dentro de uma experiência que eu absorvi no mundo europeu, eu não queria copiar nada do que eles fizeram lá, mas sim criar uma arte essencialmente brasileira que tivesse a força das raízes do nosso país, entende? A brasilidade, né? Então, essa busca da essência da arte, em 2016, eu lancei a terceira arte minha, que é a arte pós-contemporânea de Toninho de Souza, que inclusive ficaram durante 30 dias lá no Espaço Chateau do Correio Brasiliense, e divulgando esse trabalho todo dia no Correio Brasiliense, a nível nacional e internacional, onde eu busquei a essência da arte com a arte digital. Então, hoje eu desenvolvo o meu melanto-canarismo com a arte digital, e você pode visitar na internet o Museu Nacional da Arte Pós-Contemporânea. Tem mais de 300 obras de arte digital produzidas por mim à disposição das pessoas conhecerem meu trabalho. Cara, esse cara é tão conhecido assim, ele é tão querido, que ele deu entrevista uma vez para a TV Globo e ele foi fazer um trabalho em Nova York. Só que não fala do prêmio. Chegou aqui, você tomou uma dura do jornalista, é verdade isso? Como é que foi? É porque quando nós éramos 11 artistas, nós fomos fazer uma coletiva em Nova York e o Alexandre Garcia divulgou isso, né? Todo o Brasil, brasiliense, né? O Brasil é fantástico. E viu, Olavo? E aí, quando nós voltamos, ele reclamou de mim, falou: ô Toninho, por que você não veio aqui divulgar a exposição de Nova York? Eu falei: houve uma falha minha, né? Eu acho que tem hora que a gente fica tão emocionado quando participa de uma exposição fora do país, né? Que você acha que aquela mensagem que você deu foi importante para a comunidade, né, onde você vive. Toninho, deve ser o seguinte, se eu falo o que aconteceu comigo, tá? De repente a gente vai lembrar de nossas origens, nunca pensando que vamos chegar em tal lugar. Sim, quando a gente chega, a gente fica assim, dá um branco e fala: caramba, se eu falar, eu estou ostentando. Isso, se eu ficar calado, eu sou tímido. E aí, como é que eu fico? É verdade, né? Eu acho que... mas isso serviu, sabe por quê? E ele falar isso para mim, eu acho que é importante você agradecer aquilo que você recebe. Claro, se agradecer. Tem que agradecer, né? Então, se ele deu a oportunidade de divulgar que nós íamos, claro que no retorno eu deveria ter, né? Falar: olha, foi bacana, fomos bem recebidos, foi um sucesso, e realmente foi um sucesso a exposição. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho um trabalho no México, tenho um trabalho em Nova York, tenho um trabalho no Canadá, tenho um trabalho na Austrália, tenho um trabalho na Suíça, no Japão, e ser um artista de Sobradinho, né? E vamos dizer também, tem nossos conterrâneos aqui no Chile também, na Colômbia, Argentina. Então, a arte de Toninho de Souza hoje está no mundo, né? Isso é muito importante para nós, artistas. E o mais interessante, sabe, Olavo, que eu vejo, porque a arte em mim é como se fosse o sangue correndo nas minhas veias. Eu vivo a arte, eu até brinco, né? Eu vivo a arte 24 horas no dia, né? Então, o que eu gosto na questão da arte em si é você saber que aquilo que você está fazendo, você está passando uma mensagem para outra pessoa, entende? Então a arte não é um objeto de comércio, mas um objeto de mensagem para aquela pessoa que compra e todo dia ela está vendo você ali na sua casa. Porque quando ele compra um trabalho meu, todo dia ele vai lembrar de mim. Olha, esse aqui quem pintou foi Toninho de Souza, né? Então, olha a mensagem de uma obra de arte. Por isso que eu digo para as pessoas que estão assistindo essa bate-papo nosso aqui,
Nunca compra uma obra de arte que não lhe agrade. Ela tem que te tocar seu coração, você tem que sentir prazer em comprar aquela obra daquele artista, porque ele vai ficar a vida toda na sua casa, né? E você tem que comprar algo que lhe dá sensação de leveza, de alegria, de uma coisa que vai lembrar você daquilo que do passado, às vezes, ou de um futuro próximo. A arte é alimento da alma. E você tem que gostar da arte, não porque o artista é famoso, porque ela lhe toca. Aquilo é uma mensagem divina que está chegando para você. Essa é uma mensagem que eu tenho para dizer à pessoa que quer comprar uma obra de arte de um artista. E não porque ele é famoso, entende? Espero que você tenha entendido esse meu ponto de vista, né? Sim. É a questão de você gostar da arte. Essa parte que você falou que a arte tem que estar dentro da sua alma, eu acho que foi... Eu sou muito ruim de data, eu sei muita história, né? Uhum. Que parece quando o Alexandre o Grande conquistou várias obras de arte. Sim, foi tudo resgatado. Resgatado, né? Para isso, para as pessoas terem acesso à arte. Uhum. E não sei se foi um filósofo que disse o seguinte, a pessoa era contra a Mona Lisa, por exemplo, criar um quadro pequenininho da Mona Lisa expandido. O cara falou, não, aquela pessoa lá de baixo tem que saber quem é a Mona Lisa. Sim. Não, ela não tem que ficar só exclusiva no Museu do Louvre. Uhum. Ela tem que passar para o mundo também. É isso que você falou. O Sentiu na Alma mostra e vê aquilo, aquela... E, gente, o Toninho, além de ser disco, menino traquino, atleta, jogador de futebol, artista plástico reconhecidíssimo, ele tem outro também. Cara, esse cara ama tanto Brasília, ama tanto a cultura, que aqui em Sobradinho, ele é o presidente da Academia Sobradiense de Letras. Como é que veio essa criação dessa academia? Tu não para não, Toninho? Olha, na realidade, foram os escritores que me colocaram presidente. Na realidade, eu gostaria que fosse outro, porque a experiência que a gente tem em Sobradinho é que nós temos bastante escritores, né? E a gente não tinha uma instituição que pudesse representar e para divulgar esse celeiro, né, de artistas que temos na cidade. Além da literatura, nós temos aqui músicos, nós temos atores, né? Tem artistas visuais da mesma categoria que a minha. E Sobradinho é conhecida como cidade-arte, né? E por ser conhecida como cidade-arte, eu queria até comentar aqui que é uma cidade que ainda não tem um complexo cultural. Eu acho que Sobradinho merece ter um complexo cultural para absorver esse valor distribuído nas pessoas que moram nessa cidade. Nós temos um polo de cinema, né? Nós temos um polo de cinema, mas o polo de cinema ele não deu continuidade. Talvez se esse polo de cinema fosse a nosso complexo cultural, quem sabe se não seria melhor aproveitado e isso passasse para a nossa gerência de cultura, para a nossa administração regional de Sobradinho, tomar conta do polo de cinema para ser um complexo cultural da nossa cidade. Eu acho que seria muito importante para nós artistas. O que é que você acha, Olavo? Concordo em gênero, grau e número. E qual é a sugestão que você daria para alavancar ainda mais a cultura aqui de Sobradinho? Olha, Sobradinho, ela foi a primeira cidade a ter, vamos dizer assim, urbanizada, né? Foi a primeira da cidade administrativa que foi urbanizada, porque ela surgiu em 1960, uma cidade pequena, né? É uma característica totalmente diferente das outras cidades. Aqui nós temos a Serra, por isso que se chama cidade serrana. Petrópolis. Petrópolis de Brasília, né? O ponto alto do DF. Sim. Então, Sobradinho, ela merece de várias outras... Por exemplo, precisaria de um museu histórico da cidade. Nós não temos um museu histórico que conta a história da nossa cidade. Se chega um visitante na nossa cidade de Sobradinho, aonde é que você vai levar? Vai levar na Melancia do Toninho? Ou lá no Bumba Meu Boi, de Seu Teodoro? Né? Teria que ter um museu. Nós temos artesãos também de Sobradinho que precisavam de um local para mostrar o artesanato da nossa cidade, entende? E o que falta? Apoio do governo, apoio dos empresários? O que falta para criar esse complexo cultural só aqui em Sobradinho?
Olha, eu acredito que é uma questão de os artistas se unirem e pedir. Olha, hoje nós temos 3 deputados, né, que são da nossa cidade e que poderiam somar forças, né, para valorizar a cultura da nossa cidade. E ainda tem um outro fator importante, estou dizendo de experiência, Sim, né? sim. Eu, na cultura do Distrito Federal, eu já tive a oportunidade de ser conselheiro de cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Já fui diretor de cultura aqui de Sobradinho, já fui gerente de cultura de Sobradinho 2, mas eu acho que quando o governo mudou, eles mudaram a situação da cultura da nossa cidade. Hoje nós temos gerência pela LOC, né, que é a lei do Distrito Federal. Eu acredito, esse é um pensamento meu, eu acho que o Distrito Federal, todas as regiões administrativas deveriam ter diretor de cultura e não gerente de cultura. Porque eu acho que a cultura ela é tão importante como os outros setores. E ele deveria ser mais valorizada, né? Eu acredito que o secretário de Cultura deve estar ouvindo eu falando esse podcast, e ele pensar, eu acho que Brasília, ela precisa, capital do Brasil, ela precisa ser tão importante como o Rio e São Paulo. Nós estamos na capital brasileira. Isso representa todos os estados do Brasil. E aqui, o celeiro de artista que tem na capital brasileira é tão grande, mas não é reconhecida por, eu acredito que falta divulgação dos nossos artistas, você fazer o mapeamento dos artistas que produzem, entendeu? Então, eu acho que o Estado tem que pensar muito nesse contexto. Eu acho que se houver uma união, Estado, empresário, não dá uma alavanca isso aí? Sim, empresariado? Sim. Eu digo para você o seguinte, no Distrito Federal nós temos o FAC, que é o Fundo da Arte e da Cultura. Esse Fundo da Arte e Cultura, ele tem aproximadamente, eu acho que 64 milhões durante o ano para aplicação na cultura. Por que não mudar o critério desse Fundo da Cultura? Metade o governo desenvolve projetos coletivos e a outra metade para projetos individuais, entende? Que cada área atua individualmente nos seus projetos. E os outros 50% se canaliza para o coletivo. Eu vou dizer por que esse pensamento. Porque é o seguinte, você participa de um FAC, ele acontece anualmente. Se o artista não ganha teu projeto aprovado, e ele depende de verba, ele vai ficar 1 ano parado. E arte não pode parar, a arte é todo dia. Arte é todo dia. Então, a minha ideia é de que metade é o coletivo e a outra metade para projetos individuais. Eu quero fazer um livro, eu quero fazer um CD, eu quero fazer uma exposição, o outro quer fazer um show musical, o outro quer fazer uma peça teatral, o outro quer fazer um filme. Então, se canalizaria, né, o recurso nesse... O que eu tenho percebido no governo do Distrito Federal nos últimos anos é que, por causa do FAC, não se desenvolve mais nenhum projeto coletivo para os seus artistas. Isso tem que mudar. E tu sabe que, Toninho, sempre gosto de mudar. Como eu falei para ti, regra número 1 não tem regra. Sabe que tu é querido aqui. Então os caras mandaram algumas mensagens para você aí, ó. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aí. Olá. Falar sobre o Toninho de Souza para mim é um privilégio, porque eu sou amigo dele há mais de 50 anos. Somos contemporâneos lá de Sobradinho, estudamos no mesmo colégio em 1969, ginásio Sobradinho. E por muito tempo tentamos fundar uma academia de letras na nossa cidade querida, né? Conseguimos. Ele é o presidente da Academia Sobradinense de Letras e para mim é o maior artista plástico de toda a região, talvez um dos maiores do Brasil. Conheço a obra dele assim, de ponta a ponta, né? A partir das paradas de ônibus em Sobradinho, que ele deu um colorido todo especial, foi notícia no mundo todo, da famosa melancia lá na quadra 7 e 9, lá onde eu me criei quando criança, né? E dos nossos bate-papos, encontros que já tivemos por aí. Ele seguiu uma carreira mais na arte de jornalismo e eu na área de direito, né? Mas nos encontramos várias vezes lá. Eu só torço pelo sucesso dele. Artista plástico, escultor, escritor, pintor, e de uma nobreza a toda prova, como homem, como ser humano. Conheci a mãe dele, a saudosa mãe dele, adorava a família, o pai ele perdeu quando era novo, né?
E também a esposa, os filhos, netos. Ele adora, ele vive pela família e vive dedicando a Sobradinho e às artes, né? Só dou os parabéns para ele, para o amigo Olavo também, que está fazendo esse grande programa de divulgação dos artistas de Sobradinho, a Cidade Arte, né? E dizer que sou admirador número 1 do meu amigo. Tenho muita honra e o prazer de dizer, você é meu amigo desde a infância. Grande abraço, Toninho de Souza. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, como é que você está aí, Olavo? Entrevistando hoje nosso querido Toninho de Souza, hein? Parabéns. Toninho de Souza falar de Toninho de Souza é gratificante, né? Nos conhecemos quando ele chegou da Bahia, de Riachão das Neves. Jogava bola, rapaz, era ponteiro direito, estilo Cafuringa. Pegava, baixava a cabeça e disparava, e ninguém conseguia alcançar ele de jeito nenhum, viu? Fazia 100 metros em menos de 5 segundos, com a bola, dominando a bola ainda. Mas é um grande amigo nosso aí de Sobradinho. Temos várias histórias no campo do Seu Everaldo, na 4x4, né? E é um prazer você entrevistá-lo para nós aí, tá ok? Espero que você extraia dele bastante histórias do tempo da 4x4, jogando com os Maranhão lá, o pessoal do seu Raimundo, Donato, e Domar, todo mundo, aquele pessoal dos maranhenses, né? Ele jogava no time do Seu Everaldo, então era muito bom, gratificante demais você entrevistar o Toninho de Souza, e automaticamente ele vai relatar várias histórias antigas dele de Sobradinho. Um abração, Olavo. Um abração para você, Toninho. Fique com Deus, meu irmão. Boa noite, pessoal. Estou aqui no Sobradinho Shopping, na exposição do Toninho de Souza, que está fazendo a sua bienal aqui em Sobradinho. E agora, nesse momento, ele está fazendo aqui uma entrevista no podcast. Então, o que eu tenho que falar para você, Toninho, um abraço aí, cara. Você é meu parceiro aí, professor, e tô junto com você aí, cara, nas artes aí, nas paradas de ônibus. Estamos sempre printando as paradas de ônibus, e essa semana começaremos a pintar novas paradas. Você já começou hoje, né? Então quero te agradecer pela força aí, que tô sempre do teu lado aí, nas artes, nas exposições, beleza? Um abraço aí. Olha que emoção, viu? O Elismar de Moura, o Heraldo e o Gilson. Olha, é o que ele falou. Fica difícil, né, você falar dos amigos que te lembra que o passado... porque, honestamente, sabe, Olavo, o que acontece? Sobradinho é uma cidade que, na época do Sodeso, na época do Bancreve, que é como se fosse todos nós fôssemos irmãos, entende? Quando eu falei de jogar bola, que o Heraldo comentou aí, que corria igual... Cafuringa. Cafuringa, o João Elismar também, e o Gilson. Quer dizer, o bom é saber que esses amigos gostam de você, e eu também, a recíproca é verdadeira. E quando você tem esses amigos que motivam, é que faz você continuar sendo artista, continuando, por exemplo, eu faço as paradas de ônibus, no dia seguinte tem lá um que está, né, panfletando, o outro lá está rabiscando, mas eu vou no dia seguinte conserto, sabe? Então, e quando você tem um amigo que você, às vezes, está jogando bola, né, igual o Heraldo, né? E você vai e não faz o gol, o cara reclama porque você não fez o gol, né? Mas isso faz parte, né, do futebol. Claro, quer dizer, se todo mundo fizesse o gol, saía 20-0, né? 20-20. 20-20, 30-30, né? Mas não. Ó, eu vou voltando aqui, pegando a dica do Heraldo, eu participando... A última vez que eu joguei no futebol de campo foi no estádio, né, Agostinho Lima, e o Campineira contra o América. E eu tinha 6 meses que tinha dado uma distensão na virilha e não jogava de jeito nenhum. E eu estou lá na arquibancada mais minha esposa, aí passa lá o técnico e fala, Toninho, você vai ter que entrar no jogo, porque está faltando um jogador, e sem jogador, ainda mais contra o Campineira. Falei, mas tem 6 meses que eu não jogo bola, né, e ainda tive uma distensão. Não, você vai
ter que jogar, depois veste a camisa, finge que está jogando só. Tá? Cara, você imagina você fingir que está jogando dentro do campo. Não dá. Futebol. Não dá. E aí, e contra o Campineira, o time mais forte da cidade. Cid Pérez, Camarão. Isso, Cid Zé Pérez. Afonso. Tá, Esquece. Esquece. E aí? A torcida começou a tira o Toninho, porque eu não estava conseguindo fazer nada. Rapaz, o meu sangue ferveu, ouvi a torcida gritar, tira o Toninho. E aí sobrou uma bola e eu, pum, fiz o gol. Aí coloca o Toninho, não tira o Toninho. Calei a torcida lá. Mas também no segundo tempo ficou 1-1, né? O Campineira já tinha feito um gol, fez 1-1, eu empatei o jogo, entreguei o jogo 1-1. Como era um campeonato, né? E aí nós perdemos no pênalti. A história é essa. Com relação ao meu amigo João Arismar de Moura, olha, eu só tenho a agradecer a esse grande amigo, porque ele é um grande escritor. Todo livro que ele produz, ele sempre está se referindo à nossa cidade de Sobradinho, né? Então, quem não lê o livro do João Arismar, compre, né? E passa a ter essa obra. E em Sobradinho nós temos grandes escritores, nós temos o Rui Teles, nós temos o Olavo, nós temos o Ariovaldo, são escritores que às vezes as pessoas nem conhecem. Por isso que surgiu, né, a necessidade, viu, Olavo, da gente estar, você que também faz parte, o nosso vice-presidente da Academia Sobradinhas de Letras, a ASL, e a gente ainda vai receber mais escritores, porque depois que a gente começou a criar a nossa antologia, que a gente vai lançar ainda esse ano, nós temos muitos escritores na cidade, e eles vão entrar, o convite já foi feito, e nós vamos ampliar a nossa academia. E graças a esse seu podcast, aí que vai aumentar mais, porque tem outros escritores que a gente conversa, tem escritores que não gostam de participar de academia, né? Tá no direito. É um direito de cada um, tal, mas fortalece, né? A categoria, fortalece a classe. E eu tenho que aqui agradecer, sabe, Olavo, ao Gustavo Dourado. Gustavo Dourado, sim. Se não fosse o Gustavo Dourado, a nossa academia não tinha acontecido, porque ele foi a mola de motivação para que a gente... Porque ele é presidente da Academia Taguatinguense, né, de Letras. E falou, Toninho, Sobradinho precisa de uma academia, né? E isso foi um sonho que nós tivemos há 5 anos atrás, mas depois se concretizou. E, graças a Deus, eu acho que Sobradinho hoje tem uma academia e a gente precisa de apoio, né? Sim. Da parte cultural para que ela mantenha viva e consiga projetar os nossos escritores para o Brasil e para o mundo. Toninho, o negócio é o seguinte, nós falamos de sua chegada, sua infância, suas viagens, seus troféus, tudo assim, eu acho legal que você bota nós, isso é muito legal, mostra que você não é uma pessoa equipe, você é uma pessoa equipe. Sim, tudo sim. Você fala eu. Agora é o seguinte, como é que é a rotina do cidadão do pai Toninho de Souza? Você teve tempo para criar seus filhos, pô? O cara trabalhando pra caramba. Qual a idade dele e quais os nomes dele, por favor? Olha, é interessante, né? E eu não paro. Como eu sou filho único, o meu sonho era ter bastante filho. Era ter uns 10. Falou com a dona Wanda? Rapaz, vai falar. Não, eu tive primeiro a Gláucia, né? Hoje, a minha filha, a primeira filha, a Gláucia, a segunda filha, a Ellen. E aí, minha esposa queria parar, não queria ter mais filho. Eu falei, não, precisa ter homem. Porque todo pai quer um homem, não sei, né? É uma questão de... Então, existe uma diferença de idade entre a primeira e a segunda. São 5 anos da primeira para a segunda. E depois, houve uma grande diferença também para... E eu vou contar uma coisa interessante aqui, que aconteceu com meus filhos. Fala o nome deles, a Gláucia. Tá, é a Gláucia e a Ellen, né? E aí, quando veio o filho, aí veio o Júnior, que é o primeiro, é o Júnior. E aí a dona Wanda resolveu cortar e amarrar as trompas para não ter mais filho. Você acredita que no ano seguinte nasceu o Brunner? Deveria chamar Vitório, Vitor, de Vitória. Nossa. Porque ele conseguiu romper tudo e veio o meu caçula, né? Que ele hoje... é o único que tem ligação com a arte, que ele faz
vídeos, né? Os vídeos que estão rolando aí na cidade é o Bruno. Já o Júnior virou advogado, então vai defender os interesses do pai, né? E a Glaucia já está na parte de segurança e a parte da Ellen é na parte da educação. Ela trabalha no MEC, né? Então, esses são meus filhos. E a dona Wanda foi que cuidou de tudo isso, né? Porque eu trabalhava, porque eu não sou, toda a minha vida, eu não sou só artista plástico. Sim. Eu me formei em administração de empresa e eu gerenciei por 15 anos uma empresa que todo mundo deve ter tido, que era o BIP, né? Que localizava as pessoas. Caramba. Era o gerente do BIP, em Brasília, durante 15 anos, entende? E também da empresa Unitel Indústria Eletrônica S.A., que vendia transceptores fixos, móveis e portáteis, né? Então eu trabalhei nessa empresa durante 27 anos e nessa empresa, como eu comecei de baixo e virei gerente geral da empresa, eu tinha conhecimento de tudo que funcionava, então eu tinha tempo, né, para fazer meus trabalhos paralelo à arte. Então, por exemplo, eu fazia minha exposição Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador. Então eu mandava meus trabalhos, ia na abertura e voltava, continuava trabalhando, né? Então eu não sou, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas que você é artista, viver de arte no Brasil é muito difícil, mas você tem que ser persistente, tem que continuar, porque se você sonha em ser um artista, você não pode abandonar aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Claro. E a parte financeira você pode desenvolver com outra atividade. Você pode ser um jornalista, né? Você pode ser um médico. Por exemplo, eu tenho amigos artistas que é cirurgião, né? E gosta de arte. Então, é como, às vezes, tem um professor que tem dois empregos. Sim. Então, eu tive 2 empregos para poder hoje ser o Toninho de Souza, que tem arte distribuído em mais de 20 países, né? E conhecido em mais de 40 países. E a dona Wanda segurando a onda lá. Segurando a onda. Ela era mãezona. Mãezona. Olha, a família é a coisa mais importante que nós temos. Claro. Depois os amigos e os colegas, né? Sim, claro. E Deus em primeiro lugar. Claro. E o negócio é o seguinte, quero ver a dona Wanda lá te protegendo no dia da reunião. Cadê? Gente, a gente faz uma vez por mês, nosso presidente convoca a nossa reunião aqui na Academia sobre a gente, vários assuntos, e o Toninho trouxe a dona Wanda. O Toninho falava uma coisa, dona Wanda, não é isso. E o Toninho segue aquela história, na minha concepção. Existem 2 tipos de homem. O que a mulher manda e o que mente. Você é mentiroso? Não, não sou mentiroso. Também não. Então a mulher manda na gente mesmo. Entendeu? E manda mesmo. Manda quem? E se não mandar, mas não claro, funciona. Eu tenho 52 anos de casado, cara. Vou completar agora em dezembro. Olha só. 52 anos de casado. De idade? Idade 73, vou fazer 74, se Deus permitir. Eu tenho 33 de casado e 62 de idade. Tá novo ainda. Tem muita coisa pela frente ainda. Toninho, vamos voltar lá ao que eu falei. Qual que é a primeira regra? Não tem regra. Não tem regra. Então é o seguinte, quem não escutou aquela música do Djavan, Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto mesmo dela assim, não é isso? E chegaram uma vez com não sei qual foi o artista, o cara aqui de Brasília falou, Brasília não tem praia. O cara falou, bicho, quando quiser praia, olha pro céu. E esse cara tá criando, é isso aqui, ó. E aí, por favor, Toninho. 5ª Bienal Internacional de Arte Urbana de Toninho de Souza, 2025-2026. Sobradinho, 65 anos, o maior museu a céu aberto do Distrito Federal. Por quê? Porque a arte na rua, se o público não vai ao museu, não vai à arte, a arte vai ao povo, vai aonde o povo está. Todo artista tem que ir onde o povo está. Aquele negócio seguinte, vocês estão chegando agora, negócio de internet, de redes sociais, nós vimos nas redes sociais lá atrás, por exemplo, num evento aí, no Royal Tulip, o Toninho tá lá, chega uma pessoa falando com ele, é um cara desenrolado, que já tive o privilégio de trazer ele aqui, o Sérgio Afonso, o cara que também, igual a gente, é apaixonado por Brasília. E ele propôs
Uma coisa maravilhosa. Uma maravilhosa. Olha, isso Conta é aí bom pra você. gente, Toninho. Olha, na realidade, eu quero aproveitar, né, esse momento distante. Eu estou aqui no ateliê do Sobradinho Shopping. É um shopping que vai se transformar no shopping cultural do DF. E o Sérgio, ele é que vai trazer os turistas aqui para a nossa cidade. E vai ter um roteiro cultural, que é o maior museu a céu aberto, que ele vai seguir esse roteiro até chegar aqui no shopping cultural. No primeiro andar, ele vai ter acesso à arte, né, de artistas locais, também arte de minha autoria, e de artistas do Distrito Federal, porque o objetivo aqui não é só trabalho de minha autoria, é sim trazer um intercâmbio cultural com artistas de toda a cidade. E nós tivemos lá no bate-papo o Gilson. O Gilson é um grande guerreiro que me apoia nesse projeto da arte de rua, enquanto tantos outros artistas que participaram da 4ª Bienal, que foi o ano retrasado, né? E agora nós estamos na 5ª Bienal, que é 2025, 2023, né? 2026. Então, o Gilson Sim. é um morador de Sobradinho e ele sempre está me apoiando e tem outros artistas também que participam desse processo. Mas eu quero dizer aqui para quem está nos ouvindo é que esse maior museu a céu aberto, ele vai ser aberto aos artistas do Distrito Federal. Que legal. E já começou, né? Já pintou umas Sim. paradas, já fez algumas artes aqui na cidade? Conta pra gente Sim, aí. hoje eu já produzi 2 paradas de ônibus, já tem 2 prontas e ela vai dar continuidade, porque o meu projeto ele tem 2 etapas. A primeira etapa vai ser uma exposição com a minha arte e depois os outros artistas, na segunda etapa, serão convidados os artistas para complementar o maior museu ser aberto, como aconteceu na 4ª Bienal. A gente estava falando de Sobradinho, por exemplo. Cara, eu adoro essa cidade, Sobradinho. Muita gente acha que eu nasci aqui, Sim. mas eu não tive essa honra, tá? Eu vim aqui quando... Tem até história bacana. Quando eu jogava bola nos idos anos 76, Sim. um amigo meu, Zé Maurício Baixinho, veio jogar no Imperial aqui de Sobradinho. Ah, tá. E ele eu joguei chegou- contra o Imperial, viu? E ele chegou para mim e falou assim, na época, Olavo, quero te levar para o Imperial, o pessoal viu você jogar e quer ir lá. Eu falei, bicho, eu não vou sair do Guará para ir para Sobradinho, porque é muito longe. Mas eu não sabia que Deus estava preparando para mim. Aqui eu criei, que eu casei, criei raiz, tenho 2 filhas, e a presença do homem, que agora em outubro nasce meu neto. Então, e curioso, sempre olhava a melancia. Você estava falando de neto, eu esqueci de falar dos meus netos. Se eu chegar lá também. Fala os Eu netos. tenho a Laura, né? Eu tenho o Arthur, né? E tem também agora o João Lucas, né? Que nasceu, está com 6 meses de idade, inclusive completando o ano hoje, cara, no dia da nossa. Eu nem vim aqui. Parabéns para ele. Tem que agradecer lá, transferiu para o sábado, né? A comemoração. É só um bolinho só mesmo para. Pouca coisa. Pouca coisa. Só 400 talheres. Isso. O Toninho não faz festa. 400 talheres. Então, é muito bom, sabe? Eu acho que no momento que você falou no Guará, você sabia que eu já expus no Guará, na administração regional do Guará, o Toninho de Souza já expôs lá? Que ano foi isso? Na década de 80. 80, década de 80. Eu morava lá. É? Morava na QE 15. Eu acho que fiz umas 3 exposições no Guará. Fiz exposição na... Talvez as pessoas não acompanhem a minha arte. Hoje, se eu faço as paradas de ônibus, é porque sou um precursor de pintar tapume de obras. Eu pintei o tapume de 300 metros na W3. Eu lembro disso aí. Saiu a nível nacional. Eu lembro a disso aí, reportagem, eu lembro. né? Na época, 1990, né? Eu lembro disso. Aí depois que surgiu as paradas de ônibus, né? Que a gente veio, uma ideia minha, que eu coloquei para a gente começamos com 8 artistas, depois aumentou para 16, e aí as paradas de ônibus começou a disseminar por todo o Distrito Federal. Mas o mais interessante é que eu invadi a esplanada dos ministérios com minhas paradas. E o Fabiano da Rede Globo, ele buscou isso. Sim. E colocou, né, no documentário que ele fez sobre o meu trabalho. E uma coisa que aquilo me marcou bastante, porque ele botou que eu ainda tinha cabelo, agora não tenho mais. Mas tem mais sabedoria, a sabedoria está lá em cima. Toninho, me diz uma coisa, eu estava conversando com o meu concunhado, o Ies, ele falando que ele teve lá em Taguatinga. Em Taguatinga as paradas agora é aquelas de acrílico, de vidro e tal. Ele falou,
Poxa, lá, Sobradinho deveria ter. Cara, eu sou contra, porque perde o charme de Sobradinho. Sim, aquele sim. charme, Sim. não sei se é uma parada daquela mais moderna e tal, vai... Você sabia que dá para fazer um trabalho de arte tranquilo ali? Sem interferir e dando transparência? No acrílico? Sim. Então, já não sou mais. Se o mestre falou, bota acrílico aí que fica mais bonito? Sim. Sim, fica mais bonito. Só que vai perder nossos murais. Eu acho que, por exemplo, ó, Sobradinho tinha umas paradas diferentes. Mas era tudo errado. Deveria ter mantido. Ainda temos uma que é em frente ao Teatro Sobradinho. Eu acho que a gente tem que manter em frente ao teatro. Sim. Né? Ela tem que manter, preservar, porque a cidade ela precisa de preservação histórica. Claro, é isso. Eu sou muito saudosista, eu sou muito... Tem que ter. Você pode até criar a nova em outros locais, mas a que existe fica aí. Né? Claro. Né? Porque claro. eu estou com a ideia de um grande projeto que todo mundo vai gostar, das nossas paradas, que vai ficar permanente. Não pode falar não? Não pode falar porque caramba, bicho, é difícil. Isso aí vai para outro podcast. Né? Será uma honra. Não é não? Com certeza. Toninho, me diz uma coisa aqui então. Nós estamos quase chegando ao fim. Daqui a pouco a gente tem uma perguntinha-chave aí, que vai ter um sorriso aqui, que é da plateia. Mas vamos chegar lá. Toninho, me diz uma coisa. Como é que você define Toninho de Souza? Olha, Toninho de Souza é um garoto que veio do interior da Bahia, né? Um garoto que viu Brasília crescer, filho único. Eu tenho muito de agradecer a meu pai, ele é pedreiro. Ele falou: meu filho, eu não quero que você venha me ajudar aqui no canteiro de obra, não. Vai estudar. Seja o que você deseja ser. E hoje eu sou um artista. Graças a esse conselho do meu pai, eu tenho que estudar. Então, o conhecimento é a coisa mais importante que tem. Por isso que a criação de uma academia sobradiense de letra, ela está oportunizando você que tem o talento de ser escritor. Você vai passar toda a sua experiência naquele livro. Alguém vai ler, às vezes em um dia, 2 dias, 3 dias, a experiência de 30, 40, 50 anos. Olha que riqueza. Então, eu sou uma pessoa, eu gosto de viver, eu gosto de criar, eu não gosto de ficar parado. Eu só durmo à noite, e talvez 4 horas na noite, no máximo 5. E, para você ter uma ideia, eu, Toninho de Souza, eu gosto de criar. Eu não gosto de copiar. Eu até observo, aproveito aquilo para servir de elemento chave dentro daquilo que eu faço. Mas eu gosto da minha família, gosto dos meus filhos, gosto dos meus amigos e quero que o meu país seja o melhor país do mundo, onde você possa viver em paz, alegria e com bastante prosperidade para todos, não só para mim. Tá, que bacana. Que bacana. Então, estamos chegando ao fim e agora aquela famosa pergunta que a gente sempre faz, surpresinha. Qual foi a pergunta que eu devia ter feito para você e não fiz? Qual é a pergunta que você fez para mim e não fez? Não, que eu devia ter feito e não Devia fiz. ter feito e não fez? Olavo, nós temos tantos assuntos para conversar que nós precisaríamos de outro podcast, né? Mas para esse momento de hoje, as perguntas que você fez, eu acho que elas todas foram importantes para o público que acompanha seu trabalho. Eu sei que ele vai ser um dos melhores do Distrito Federal, porque você é uma pessoa que capta informações de todas as tendências culturais, esporte, né? Aquilo que o público quer ouvir, né? Então, eu digo que eu estou satisfeito com as perguntas que você fez. Então, eu vou fazer a pergunta, então. Qual vai ser o próximo? No próximo mês, né? Pode ser também. Não é verdade? Então pode ser, Aí nós né? vamos falar sobre os projetos culturais que Sobradinho poderia ter e a gente não teve oportunidade de falar aqui, né? Então, essa seria talvez a última pergunta, né? Exatamente. Quer falar os projetos? Olha, na realidade, Sobradinho é uma cidade conhecida como cidade de arte
E aqui a gente precisa de vários projetos que poderão ser idealizados. E eu digo para você o seguinte, uma coisa que talvez você não perguntou, Sobradinho, ela teve, nos últimos 15 anos, uma feira chamada Show da Feira da Lua. Sim. Que surgiram grandes artistas desconhecidos que apresentaram mais de 10 anos nesse Show da Feira da Lua, e atualmente ela não existe, mas ela pode ser retomada, né? Com um projeto que eu tenho em evidência, para a gente transformar Sobradinho numa cidade turística cultural e deixar de ser cidade dormitório, para promover o comércio da nossa cidade, gerar emprego para os filhos de Sobradinho e a gente ser a cidade conhecida no Brasil e no mundo. Já é por causa de você. Já é por causa de você. Ampliar mais o conhecimento sobre a nossa cidade, Sobradinho. É verdade. Toninho, cara, obrigado pela tua presença, obrigado por ter deixado um pouco do seu tempo, dos seus netos, dos seus projetos, uma conferência que tem que fazer daqui a pouco, uma palestra. Sim, vou ter uma palestra nas escolas. Obrigado por você ter feito aí, tão generoso com a gente. E galera, faz o seguinte, vai lá, dá o like, se inscreve no canal, vamos elevar que agora nosso nível, depois que você me Toninho Souza, é daqui, o céu é o limite com a tua presença. Olha, eu quero ainda complementar na sua fala, porque normalmente quando a gente está conversando, às vezes o que você fala serve de gancho para me dizer algo que eu deixei de fazer, né? Olha, eu quero agradecer a todos os professores, coordenadores e diretores de escola no Distrito Federal e no Brasil, que faz releitura da minha arte em sala de aula. São mais de 100 escolas que produzem a arte Toninho de Souza em sala de aula, fazendo releitura do meu trabalho. Quantos quadros você tem? Você tem ideia, mais ou menos? Olha, depois que eu comecei a fazer arte digital, tem mais de 4.000 obras. Né? Livros? Livros eu só tenho 2, mas eu tenho para editar uns 4 livros para editar. Já está tudo aqui na cabeça. Como eu sou artista, eu tenho uma literatura infanto-juvenil para lançar, tenho as poesias, que pessoas não sabem que eu sou poeta, que também, para mais de 200 poesias, eu também faço até composições de música, tenho umas 35 composições de música guardadas, né? Na próxima tarde do violão, você mandou uma música. Não, violão eu já não sei. Ó, eu tenho um violão e eu não sei tocar violão. Você acredita? 2? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Eu tinha um violão e apareceu um policial lá na minha casa falando: você não sentiu alguma coisa de falta na sua casa, não? Eu falei: não, é tanta coisa. Não, é porque tem esse violão aqui, é seu? Eu falei: pois é. Nós pegamos com uma pessoa que tinha tirado da minha residência e ele disse que tinha pegado numa casa que é toda pintada de arara, onde o telhado também é pintado, entendeu? Na década de 80 a minha casa era pintada o telhado e eu tenho um muro lá de 35 metros por 2 metros que eu conto a história da construção de Brasília. E outra coisa que a gente não contou aqui é que lá no CONIC, lá tem um mural, o maior mural da construção de Brasília, de 50 metros de comprimento por 3,50 metros de altura, onde eu conto a construção de Brasília, desde o sonho de Dom Bosco, Missão Cruz, primeira missa, pedra fundamental, os pioneiros, até chegar no último monumento de Brasília, que é o Mané Garrincha. Que legal, que legal. E virou ponto turístico lá, sabe? Ponto turístico, virou ponto turístico, está atrás da Igreja Universal. Sim. Galera, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela audiência. Vamos lá então, porque nós vamos passar um mês parado, vamos fazer uma cirurgia, catarata dos 2 olhos, vamos passar uns 15 a 20 dias parado de morno e vamos voltar com força total. Porque como eu falei, depois dessa Toninho de Souza, meu irmão, esquece, o céu é o limite. Toninho, obrigado, limite, cara. Né? Eu que agradeço, tudo de bom. Olha lá, que honra, cara. A honra foi toda minha e espero que tenha agradado aos ouvintes, telespectadores, né, desse podcast, porque nós divulgamos eles para ontem, né, e está saindo hoje, né? Exatamente. Bem lembrado, é hoje que vai sair. Isso. Valeu? Valeu, galera. Obrigado. Fui. Tchau.